Estácio, Recife e Exuda. Atualmente compõe um grupo de estudos e pesquisas sobre poder, cultura e práticas coletivas, GEPCOL, e também faz parte do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Ciências e Culturas, não sei se é Hipátia ou Hipátia, exercendo pesquisa sobre os direitos sexuais e reprodutivos, violência obstétrica, gênero e raça. Além disso, já participou de 2 gestões do Conselho Regional de Serviço Social, o CRES de Pernambuco. Além disso, não, eu tenho a alegria e a honra, na verdade, de já ter tido a presença das duas no Mamas, Minas e Manas, quando o programa ainda ia ao ar via edital, né, nos editais de ocupação que acontecem, que são promovidos aqui pela Rádio Pública do Recife. Então, são 2 vozes que sempre se manifestam em defesa dos direitos das mulheres, já estiveram com a gente. E hoje, mais uma vez. Agora sim, ufa. Gente, boa tarde, tá? Chega pertinho, por favor, aqui do microfone. Paula, tá ouvindo? Seu microfone já tá ligado aqui. Vocês já podem falar comigo. Boa Boa tarde. tarde, Jana. Boa tarde, Paula. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Tatiana. Muito bom estar novamente aí dividindo espaços assim, né, tão importantes. Muito obrigada, Janaína, pelo convite, a produção. É tão bom assim poder ter, né, um canal onde a gente pode debater, porque realmente a violência obstétrica ela pega todo mundo, né? É bem democrática, né? Toda violência, assim, de gênero tem essa característica, né? É, De atingir, né, todas as mulheres. Então, parabéns por esse espaço, Frei Caneca, aos Manas, e um prazer estar aqui. que bom, Paula. Estou muito feliz com vocês. Olha, hoje também a gente estreou um quadro na semana retrasada aqui e a gente tem trazido informações jurídicas também. O nosso quadro, ele se chama Mulheres, Direito e Parentalidade. E hoje a gente tem a participação da advogada e professora Juliane Lima, e ela vai falar sobre como proceder em casos de racismo nas escolas. Então, no final do programa, a gente tem um áudio da Juliane trazendo essas informações para a gente. Bom, eu vou começar aqui, para a gente começar esse assunto tão difícil da violência obstétrica, vou trazer primeiro um conceito aqui que eu peguei no portal da Fiocruz, no site da Fiocruz, que eu acho que está bem resumido, e aí depois vou pedir para vocês falarem mais sobre. Olha, entende-se por violência obstétrica a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissional de saúde que se expresse por meio de relações desumanizadoras, de abuso de medicalização e de patologização dos processos naturais, resultando em perda de autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seu corpo e sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres. E um dado, busquei aqui, da Fundação Perseu Abramo. Ele foi divulgado pela agência Câmara de Notícias. E aí mostram que 1 em cada 4 mulheres já sofreu violência obstétrica no Brasil, né? Isso segundo a pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado. Esses dados, essa pesquisa, ela foi divulgada em 2010. E eu fiquei me perguntando sobre isso, porque essa notícia, essa matéria aqui não, é recente, né? E uma outra pesquisa também, Nascer no Brasil, da Fiocruz, que ouviu quase 24 mil mulheres entre 2011 e 2012, observou que 30% das mulheres atendidas em hospitais privados sofreram violência obstétrica. No SUS, a taxa foi de 45%. Vamos só falar desses dados rapidinho. Eles estão, como é que é assim? Eles estão atualizados? A gente tem atualização desses dados? Tatiane, quer falar? Posso falar? Você pode começar, eu complemento. É, esses dados, bom, se você vê 2010, né, o que acontecia ali antes desses, durante, né, esses dados, acontecia um processo de uma CPI Uhum. de violência contra a mulher, que acho que começou em 2011, e esses dados eles basearam a, 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 a fundamentação, né, de uma CPI. E aí foi o primeiro documento assim oficial sobre violência,
foi o relatório dessa CPI, CPMI, que é mista, né, no Brasil todo, e esse relatório tinha um capítulo que foi de um grupo de mulheres nacional também chamada Amigas do Parto, Uhum, e elas produziram esse relatório chamado Parirás com Dor, que é uma citação bíblica, né? E tá lá, é o primeiro documento, vamos dizer, oficial. E mais além, elas colocam também a questão da mulher em situação de abortamento, né? uhum, E coloca recomendações, né? Além das deficiências, elas apontam também recomendações. E foi aceito, né, o relatório, então é um relatório oficial. Esses dados eles devem estar, sim, desatualizados, porque a gente não tem muito como medir, né? Então, por exemplo, 30% no privado, como é que foi feita essa pesquisa, né? Porque, assim, muitas vezes as mulheres não acham que se alguém der bom dia, está sendo ótimo, maravilhoso, entendeu? Não reconhecem as violências, né, Tatiana? Eu acho que tem uma coisa da identificação de estar sendo, né? Então, esses dados podem sim, Janaína, estar defasado, lógico, já tem mais de 10 anos, mas a gente tem uma qualificação desses dados. Tem de lá para cá muitas pesquisas, sabe, na academia, tem produzido, né? A gente tem dados qualitativos, né, que muitas vezes é melhor para o planejamento da saúde pública. Temos alguns dados recentes, mas mais iniciativa da sociedade civil, né? Como, por exemplo, na pandemia, a gente tem os dados da Crioula. Crioula uhum, tem um dossiê sobre justiça reprodutiva, né? Mulheres negras, e apontava já um crescimento na pandemia, né? De violência obstétrica e também nas situações de aborto, né? De abortamento, da violência obstétrica também em relação às mulheres em situação de aborto. Então, a gente tem os dados muito mais por iniciativa nos últimos anos das organizações não civis, né, do que do próprio Estado, porque a gente vem de um governo que ele é negacionista, né, até durante o período da pandemia, a gente viu isso de forma mais escancarada, mas para quem está na militância contra a violência obstétrica, o negacionismo é uma realidade, né? A começar pelo próprio termo, né, violência obstétrica. Esse governo, o último governo, o governo Bolsonaro, chegou ao ponto de uma das primeiras medidas foi a de proibir o uso do termo, né? Foi preciso uma ampla movimentação uhum, dos movimentos que lutam pelo parto humanizado, operadores do direito, para poder fazer um enfrentamento e o Ministério Público Federal cancelar essa portaria, né, do Ministério que proibia o uso do termo violência obstétrica. Então, o grande desafio é o reconhecimento, né, da violência uhum, obstétrica enquanto um fenômeno e a partir disso é que políticas poderão ser feitas, e, investimento em pesquisa, Isso, né? Essa grande pesquisa que isso, foi realizada pela Fiocruz, a Nascer no Brasil, ela poderia ser isso. reeditada, né? Mas tem que ter interesse, né? E nas conjunturas que a gente tem vivenciado, né? Agora é um momento de reconstrução política, mas a gente teve um abalo muito grande, né? Democrático. E aí tem um uhum. impacto, né? Nessas pesquisas, nesses dados, subnotificação de violência no geral, né? No geral, né, Tati? Eu quero, a gente vai chegar nesse caminho aí de políticas públicas e saber também o que vocês têm perspectiva, né? Assim, o que vocês acham, assim, que caminho que a gente está tomando. Mas antes, vamos só caracterizar, assim, na prática, o que caracteriza violência obstétrica? Eu queria que vocês. Eu dei aquela definição aqui que está na Fiocruz, né? Mas, assim, na prática, como o Paulo bem disse, né? Muitas vezes as mulheres não sabe. Você deu um bom dia, pronto, né? Tá tudo certo, já me deu atenção. E, na verdade, você sofreu uma violência e não sabia, né? Vocês podiam É, caracterizar? sim, você falou o conceito da Fiocruz, né? Ele fala assim, a apropriação do corpo e dos processos, não é? Uhum, Então, a violência obstétrica, ela é definida como uma violência de gênero, certo? Sofrida por mulheres e pessoas gestantes ou em processo de abortamento ou
em pós-parto, né? Mulheres no resguardo, né? Ou mulheres pós-aborto, que implica na perda da sua autonomia e capacidade de decisão, que é exatamente isso, a apropriação da autonomia, do poder de decisão, de escolha, né, a partir da informação. Uma das grandes violências, quer dizer, a violência obstétrica, ela é uma violência física, né? Verbal, né? Xingamentos, ou ameaças, né? Também pode se manifestar como uma violência sexual, tá? E aí a gente viu os casos horrorosos, acho que foi Rio e São Paulo, de médicos, né, anestesistas que estupraram as mulheres em plena cesariana. E isso, além, né, é uma violência sexual, mas dentro da cena, né, de um processo reprodutivo, né? É uma experiência de discriminação, de negligência, né? Também realização de intervenções desnecessárias. Eu mesma, na minha formação, eu sou enfermeira de formação, e infelizmente minha formação foi baseada de muita violência, né? Eu aprendi fazer toque nas mulheres desnecessariamente, só para aprender a dar toque. Inclusive, hoje nós temos leis que já têm o caráter de proteção, né? É inadmissível que um procedimento seja feito numa mulher, numa pessoa, só para a aprendizagem, né? Só para os estudantes aprenderem aquela prática. Isso não é necessário. Claro que você tem que sim colocar os estudantes na cena, na prática, eles só vão aprender assim, mas quando for necessário, né? Não pode ser exclusivamente para o aprendizado. Por exemplo, negar o direito ao acompanhante é uma violência obstétrica, né? Invadir a privacidade, a confidencialidade, né? O cuidado de qualidade, deixar de dar esse cuidado de qualidade. Então, são situações que caracterizam, né, a violência obstétrica. Separar o bebê da mãe também não é, Isso. É, Paulo sim. Tati? Essas Desnecessariamente, né? Às desnecessariamente, vezes é, né? é necessário tirar o bebê e levar para um, mas desnecessariamente, né? Acho importante colocar que não existe uma forma de colocar que os processos são bons ou ruins. Vai depender muito, né? Então, muitas vezes a gente fala de uma cesariana em excesso, as pessoas acham que a gente é contra a medicina, que a gente é Uhum, contra o avanço da medicina, que é contra a cesariana. A cesariana salva vidas. uhum, Mas, se ela for utilizada, né, se as mulheres forem levadas a uma cesariana sem necessidade, principalmente sem informação, a partir de uma cultura do medo, né, que é uhum. colocada nas mulheres que elas precisam parir com aquele médico que acompanhou todo o processo de gestação dela, mas não é colocado para ela que ela pode ter um plano de parto, né? É colocado para essas mulheres que elas precisam ter, que elas não conseguem parir. Então, essas informações equivocadas são também características de violência, né? Uma informação equivocada que leva a mulher a fazer escolhas equivocadas, né? E que muitas vezes coloca essa mulher em risco, porque uma cesariana sem indicação real ela pode colocar a mulher em risco, né? Então, as mulheres precisam ter informação, acesso à informação. Então, a negação à informação é também uma forma de violência. As variadas formas de violências, elas podem ser físicas, né? Como Paula colocou, elas podem ser verbais, né? As mulheres escutam muito. Ano que vem está aqui de novo. Se ela é uma mulher negra, pobre, ela escuta isso com frequência, né? A mulher sentindo dor, não tem o direito de sentir dor. Na hora de fazer, você não sentiu dor. Uhum. Né? Ou seja, isso é uma violação que ela não só é moral, psicológica, como ela também é sexual, porque ela
invade, né, Sim. o direito à privacidade e à sexualidade, né, que todas as mulheres e pessoas que gestam, pessoas com útero, têm direito, né. Então, violência obstétrica, ela é um tipo de violência de gênero e ela também violação de direitos sexuais e reprodutivos, ou seja, o direito que as mulheres têm de exercer, Uhum. mulheres e pessoas que gestam, de exercer a sua sexualidade e de escolher que forma se vai reproduzir, se não vai, de que forma ela vai fazer esse controle, né? E a violência obstétrica, ela é uma negação disso, né? E tem várias dimensões, né, desse tipo de negação. E ela pode ocorrer por qualquer profissional, não só de saúde, mas de outras áreas. O meu interesse por violência obstétrica é a partir da experiência pessoal com a minha irmã. E quem cometeu a violência obstétrica com ela foi a recepcionista do hospital público. Minha irmã quase teve a criança a terceira gestação dela, ela quase teve na recepção, né? Então, assim, ela foi negado, ou seja, a peregrinação, essa mulher não vai poder ter aqui, vai ter que sair para outro lugar. Esse processo Uhum. de peregrinação, né, é também uma forma de violência, né? Uhum. E a violência obstétrica, ela é uma violência estrutural, porque ela vem de um sistema que é violento, É. né? De um Estado que Uhum. não investe, não tem um orçamento devido, dos próprios agentes do Estado que acabam reproduzindo racismo, machismo, né? Sexismos em geral. Então, existe todo um sistema que precisa ser reformulado, né? Para que a gente tenha um parto que realmente seja humanizado, né? O que vocês veem? Vocês veem avanço em políticas públicas que protejam as mulheres? A gente tem um projeto de lei do ano passado de colocar eh, a violência obstétrica dentro da Lei Maria da Penha. Não sei, fui pesquisar aqui, ele não está. A última informação que ainda precisava de parecer, tal, não sei o que vocês pensam disso, queria saber se vocês acompanham, o que vocês acham, mas que vocês veem, assim, a gente está seguindo algum caminho, assim, de proteção às mulheres nesse sentido da violência obstétrica? Tô até com medo que a Tati deu um É, suspiro aqui. veja, eu realmente eu não sei assim ao certo sobre isso, sobre a violência obstétrica e dentro da Lei Maria da Penha, não sei te dizer, mas eu acho que é importante a gente falar o seguinte, porque há década, quando a gente fala de política, né, desses avanços e tal, a década de 1990, né, foi uma década bem efervescente nesse sentido, né? Uhum, Existiam as conferências da ONU fora que estavam definindo o que era direito sexual, direito reprodutivo, as recomendações da ONU, né, da OMS, para os países, para as políticas, e aqui no Brasil a gente trabalhando no SUS, né? E já nessa década, mulheres negras, especialmente feministas, né, tanto daqui do Brasil quanto da América Latina, já começava a existir esse engajamento, né, por justiça reprodutiva, porque justiça reprodutiva foi um conceito cunhado dentro do movimento negro, que uhum, dizia, ó, não adianta a gente falar de direito reprodutivo dentro de uma sociedade injusta, né? Socialmente injusta, né? A gente falar e a violência obstétrica ela entra também nesse raciocínio da questão individualizada, né, do direito da pessoa para uma questão mais sistêmica, né, e um fenômeno, a violência obstétrica é um fenômeno muito antigo, né, a gente vai na história, a gente vai ver o quanto as mulheres teve essa desapropriação do corpo e dos seus processos reprodutivos, né? É generalizado, então é um fenômeno antigo e generalizado, como a gente falou no início, né? Bem democrático, mulheres de todas as classes. Agora, claro que há uma interconexão, né? Eu acho que Tatiane trouxe isso, há uma interconexão dessas opressões, né? O racismo,
né? Inclusive, a gente já tem na nossa lei estadual, que foi uma inclusão à lei que já existia, da Tereza Leitão, e depois as juntas trabalharam, e por fim a Dani Portela também aportou inclusões, né, importantes da lei, que é a questão do racismo obstétrico, né? Então, há uma interconexão dessas opressões, do racismo, do classismo, né? Do colonialismo, né? De chegar e se apropriar, né? Posso falar do meu corpo, posso falar de todas minhas escolhas reprodutivas e também do heterossexismo também, né? De ter esse modelo, ele vai sendo expandido para as políticas públicas, se a gente for baseado nesse modelo, né, intervencionista, racista, ele vai sim, a gente já está vendo, né, como isso reverbera na saúde e nas questões mais da política pública, né? A gente tem um maior índice de mortalidade materna, a gente tem um dos maiores índices de cesárea do mundo, né? A gente tem o aborto legal sendo negado para meninas estupradas em risco de vida, mulheres que estão morrendo porque não são informadas que aquela gravidez está lhe colocando em risco. Então, é um fenômeno que é bem generalizado, só que ele estava invisível, né? À medida que os movimentos, que as mulheres foram se movimentando, se organizando na sociedade, veio, né, esse trabalho do movimento de mulheres, do movimento feminista, do movimento de mulheres feministas negras, né, alcançou o reconhecimento dessa violência obstétrica como uma violação de direito que pode sim ser uma ferramenta jurídica e política para mudança. Tati, você quer complementar? Quero. Eu ia justamente comentar da lei, né? Que a gente tem uma lei estadual, né? Que protege as mulheres, não só as mulheres, né? É uma lei que protege a questão materna e infantil em relação à violência obstétrica e que ano passado essa lei foi revista, né? E a gente não tem uma legislação nacional. Eu sei que tem uma comissão na Câmara dos Deputados, a Thalira Petroni compõe e outras também compõem, em relação à violência obstétrica e mortalidade materna. E eu sei que eles têm avançado em relação a uma lei. Agora, essa discussão por dentro da Lei Maria da Penha, eu não tenho tido contato com essa discussão, né? Mas, assim, a nossa lei aqui, a estadual, ela prevê multa, ela prevê já algumas penalidades. E aí, assim, tem uma discussão mais aprofundada com relação a qual o objetivo, né, dessa lei. É um objetivo punitivista, é um objetivo pedagógico. Então, acho que a gente precisa amadurecer muito ainda, né, com relação a a consolidação, né, dessa lei. Mas é importante a gente observar que a gente tem tido um retorno dessas discussões, né? Porque, como eu coloquei, no período do governo Bolsonaro, a gente tem um hiato aí. Então, por exemplo, a Rede Cegonha, por mais que a gente tivesse críticas ao próprio nome, né? Cegonha, que é um nome bem abstrato, por mais que a gente tivesse críticas, a rede funcionava de alguma forma, então a gente tinha políticas públicas de humanização do parto, inclusive, e a gente vai observar que são medidas, né, que são tomadas nesse governo ou de retrocesso ou simplesmente não tocar as políticas, né? Então, a rede ela tinha sido extinta, a Rede Cegonha. E agora o governo vem reeditando a rede, até inclusive com outro nome, não é mais Rede Cegonha, só não estou recordando o nome. Mas é uma proposta de que a rede ela retorne, né? Então, assim, acho que o caminho são as políticas públicas, porque dentro do sistema sistema capitalista, o que a gente tem hoje são as políticas, né? Então, é o que a gente consegue dentro de um sistema que é sempre Estado mínimo, então a nossa luta é sempre por ampliação desse Estado. Então, as políticas são as formas, né, da gente garantir esses direitos. Então, através das políticas. Eu queria retomar um pouquinho a discussão que a gente estava fazendo com relação à formação, né, dos profissionais, né?
quando Paula falava sobre a formação dela enquanto enfermeira, eu me recordo de um texto da Simone Grilo Diniz, chama Vagina Escola. Como esse texto é chocante, assim, um dos primeiros textos que eu tive contato, e ela faz uma entrevista, né, com médicas, residentes, professoras, e ela pergunta a uma professora por que é que os alunos faziam tanta episiotomia desnecessária nas pessoas, né, nas mulheres. E aí ela respondia: as mulheres são material de estudo deles. Então, ou seja, quando ela nomeia, né, ela tem uma outra autora que eu não me recordo agora, porque ela é a Simone mais uma autora. Mas estou citando a Simone porque a Simone é uma médica que tem muita produção sobre violência obstétrica, né? E aí isso é algo muito sério, como a formação não considera os direitos sexuais e reprodutivos e reproduz, né, o machismo, o racismo e a medicalização, né, que é justamente esse fato de transformar o corpo das mulheres em objeto de estudo, né? Uhum. Mulheres e pessoas que gestam não são objetos de estudo, são sujeitos e sujeitas, né? Então, isso é uma questão principal, né? Porque a violência obstétrica, ela tira essa autonomia das pessoas, ela desumaniza, né, as pessoas. E aí, a importância, né, dessa luta de reafirmar que existe, sim, um tipo de violência que ela desumaniza as mulheres e pessoas que gestam num momento importantíssimo, que é o momento do parto. E aí a gente também entende que, apesar do termo violência obstétrica não ser um termo massificado, mas quando a gente dialoga com as mulheres sabem o que é que elas vivenciam, tanto que elas criam estratégias. Uma estratégia muito comum é as mulheres dizerem para os acompanhantes, né, dizerem para as parturientes que não chore muito alto, não se controle, não grite, porque senão a enfermeira não vai lhe atender, a médica não vai lhe atender. Ou seja, essas estratégias de sobrevivência, elas já mostram que a gente vive uma assistência ao parto que ela é violenta. Se você precisa se proteger para ser atendido, né? Então, assim, por mais que a gente possa não ter ainda uma massificação do termo, o fenômeno as mulheres conhecem, né? Então, acho que a nossa luta é para garantir políticas, né, de enfrentamento. Quando Paula estava falando, também algumas falas atrás, a gente chega, para a gente falar de violência obstétrica, a gente tem que falar sobre direitos sexuais e reprodutivos, né? Antes a gente tem que falar sobre isso, que somos sujeitos de direito, né? Que existimos, que não somos objetos de estudo. Tá tudo tão enraizado, né? Aí a gente chega aqui na ponta do iceberg e eu acho que tem uma coisa também que a maternidade, eu acho que mesmo, né, a gente aqui em 2024 ainda tem essa aura assim de santidade, não sei, mas é só na fala também, né? Na prática, a partir do momento que você se torna mãe, é, te colocam também numa posição de aguenta tudo, né? Calada e não tem mais direito a nada, né? É muito difícil. O, eu queria, assim, eu acho que o enfrentamento, você falou agora, usou esse termo, né? E eu me lembrei que uma entrevista sobre violência obstétrica foi com Júlia Morim, que participou de um dos programas, e eu lembro que eu usei esse termo para ela, né? Como as mulheres podem se proteger na hora do parto. E eu lembro tanto que ela falou assim, poxa, se proteger, né? Nesse momento você ainda tem que se proteger. E aí eu penso que de qualquer jeito eu tenho que repetir essa pergunta. Infelizmente, assim, a gente tem essas violências que a gente reconhece, né, que vai muito da violência física, mas como se proteger do que não é aquilo que é óbvio, assim? Aí, de novo, é quase que você tem a resposta, é informação, mas vamos, né, vamos usar esse canal aqui que é de informação para a gente Sim, falar sobre isso. eu acho que, ó, no caso das gestantes, né, que estão ali na expectativa do parto, né, quando a gente está gestante, a gente pensa logo no parto, né? Eu acho que é um momento bem importante, é o pré-natal. É a informação, sim, e hoje está mais fácil a informação, apesar de perigoso, às vezes tem uma informação excessiva ou uma informação que não é bem interpretada, né, e pode causar estresse, né, ansiedade nas pessoas, mas
A informação de todo jeito está aí, né, disponível. Acho que é um momento de informação. Nós temos hoje, né, uma garantia, pelo menos nas maternidades públicas e também nas privadas. Isso aí foram passos que foram dados, né, nas políticas que são importantes, como é o direito ao acompanhante. Uhum. Então, o acompanhante Importantíssimo. também, ele é uma forma de controle social daquela política, né? E por isso que muitas vezes tem profissionais, tem serviços que não querem, porque, senão ele vai falar, bom, vai falar se estiver sendo feito alguma coisa errada, né? Aí as pessoas vão falar, vão brigar, vão. É claro que a gente sabe que tem situações em que a família está, mas muitas vezes é a falta de informação, de empatia mesmo, de diálogo, que causa essa ansiedade, porque são momentos que, para quem está no cuidado, né? Todo dia, toda hora, você atende gente naquela situação, mas quem está passando pela situação é uma situação única, né? De limite, né? De vida, de morte, né? Aquela coisa muito misturada, o medo, né? Então, eu acho que tenha isso, a questão da informação, a informação de qualidade, que pode ser exigida no pré-natal, né? No seu postinho. Existe um mecanismo que nós, da humanização, né? Do movimento, a gente tentou instituir, algumas experiências têm, alguns lugares têm, que se chama o plano de parto. É bem legal, porque o plano de parto ele institui, né, vamos dizer, o contrato, mesmo que seja no hospital público, que não seja a mesma pessoa que vai lhe atender, mas está ali, né, o que você quer, o que você não quer. Isso também, quando você também vai escolher, você vai se informar para poder ter essa escolha, né? Então, assim, é isso, é informação, é tirar dúvida com realmente onde, né, deve ser, com o médico, enfermeira, né, pessoal do multi, né, a multi-equipe, multidisciplinada, a equipe multidisciplinar do SUS, então é isso. A doula também é uma forma da pessoa ter alguém junto, né, que vai defender você também, né? Uhum. Tem que se defender, infelizmente ainda. Júlia é uma querida, Júlia participou desse relatório que eu falei no início, né? O relatório da CPI. Júlia é ainda, né, Amigas do Parto, que é esse grupo nacional, que foi bem importante para começar a oficializar esse termo, né? No movimento a gente já nomeava, na academia já começava, mas a questão faltava aí para as instituições, né? E esse relatório foi importante nesse sentido. Eu quero só complementar com relação a, concordo com tudo, né, que Paula colocou. Acho que a lei do acompanhante, ela é um grande avanço, né? E até por definir, né, que o acompanhante pode ser a escolha da mulher, pode ser o companheiro, pode ser uma doula, pode ser a mãe, uma amiga. Eu acho isso é um grande avanço. Paula falava que esse tipo de violência, ela é bem democrática, né? Mas ela atinge as mulheres de forma diferente, né? Como ela colocou, a diversidade de mulheres, né? Quando se trata de mulheres negras, por exemplo, a gente vai observar a relação de violência obstétrica e mortalidade materna, né? Mais de 90% dos casos de morte materna são por causas evitáveis, e elas têm relação com violência obstétrica. Você vai olhar o número de mulheres acometidas pela violência, pela morte materna, as mulheres negras são mais de 60%. Né? Então, esse tipo de violência, violência obstétrica, elas chegam a vitimar as mulheres negras ao ponto de redundar em mortalidade materna. Então, assim, é algo que a gente precisa pensar como a relação desse racismo obstétrico, né? A relação desse racismo institucional, como ele vem se reproduzindo, né? Dentro de um lugar que deveria ser para o cuidado. Né? Uhum. Enquanto que o que a gente tem observado também como característica de violência obstétrica tem sido os excessos
com a justificativa de cuidado. Então, por exemplo, a própria questão eh, de uma assistência muito interventiva, né? Cortar a mulher para facilitar o parto, colocar logo para uma cesariana para facilitar. O que tem tido o discurso do cuidado, quando se trata de mulheres negras, elas não acontece com elas, É o né? É contrário, o né? É contrário, o contrário. né? A Não aguentar a dor, negligência, né? aguentar a dor, né? Então, isso vem de raízes coloniais, né? De que essa mulher negra é desumanizada, ela aguenta mais dor, porque ela trabalhava igual ao homem no Brasil colônia, né? Então, ela até hoje é tida como uma mulher forte, ela aguenta, as mulheres escutam, você é parideira, né? Você tem que honrar a sua raça, né? Uhum, Então, a crueldade, né, desse tipo de uhum, violência. E aí, a lei do acompanhante, se não inibe, pelo menos você tem ali, você não está sozinha, não está solitária nesse processo, né? Você não passa uma situação de violência obstétrica, de racismo obstétrico sozinho. Você tem alguém ali para te dar um suporte para recorrer, né? Porque as mulheres falavam muito sobre sofrer sozinha, né? Chorar de dor num lugar e ninguém vir socorrer, porque e de uma forma, como se fosse um castigo, né? Quando uhum. você se acalmar, eu venho lhe atender, né? Dessa forma. Então, assim, a lei do acompanhante, ela traz essa segurança, né, para a mulher, e é uma conquista, e é importante dizer que é uma Uhum. conquista do movimento feminista, da rede feminista de saúde, de todas essas profissionais que optaram, né, por não seguir apenas um modelo biomédico, e sim um modelo de saúde mais condizente com o SUS, né, uma saúde ampliada, integral, né, e que reconheça a autonomia das mulheres, né. Vamos falar um pouquinho de parto humanizado, então, né? Nesse movimento de parto humanizado. É, eu acho que quando fala em parto humanizado, a gente, assim, eu imagino, né? A gente pensa num parto normal, num parto natural, mas na verdade é um parto que você tenha informação suficiente que possa fazer a escolha, né, junto com um profissional de saúde, né, Isso. com a pessoa que te acompanhar, né, dentro da sua relação. Mas vamos, assim, onde as mulheres podem se informar caso não tenham essa profissional de saúde ali de sua confiança, ou estejam buscando, né? Grupo Curumim, por exemplo. Vamos falar um Olha, pouquinho eu disso. digo com muita felicidade no coração que hoje em dia a gente pode indicar maternidades públicas, Uhum. né? A gente Referência, né, Paula? oh, puxa vida, a gente foi visitar, eu sou do Comitê Municipal de Mortalidade Materna, né, do Recife. Eu divido a coordenação com a gerente de saúde da mulher, a Evelyn Lins, a enfermeira, ela é gerente de saúde da mulher. E a gente tem feito, através do comitê, a gente tem feito visitas nas maternidades. E, puxa vida, eu fui ver a Barro Lima, a gente conhece a Barro Lima. Tem problemas? Tem problemas. A gente tá, é um processo. Faz 30 anos que a gente começou a falar sobre humanização, né? Nesses 30 anos, a gente poderia ter conseguido mais? Poderia. Mas hoje a gente tem uma maternidade que tem casa, centro de parto normal, que é atendido por enfermeiras obstétricas, que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Pode ter parto na água, Uhum. tá? Pode, o marido vai e acompanha e está junto se quiser, se não é a companheira, se não é a mãe, além da doula, porque é bom também a gente lembrar que o acompanhante é um direito e a doula também, não é um ou outro, não. Ah, boa informação, Paula. O Uhum. acompanhante é um direito né, da mulher, taraná. E a doula é um serviço, né? Então não é a mesma coisa. Agora, e a gente vê isso na maternidade Barro Lima, na Bandeira Filho, a gente vê isso, né? Dentro do IMIP, tem problemas, tem muitos absurdos que acontecem, mas a gente tem lá dentro do IMIP um centrozinho de parto normal que muitas mulheres estão tendo experiências legais. E isso tende a crescer, não tem mais volta.
Uhum. Não voltaremos para o armário, não Isso. voltaremos para aquela cena, né, que a gente tinha da obstetrícia, né? No Cisam, você tem, por exemplo, todas as maternidades públicas daqui de Pernambuco têm a PPP. PPP é uma mesa que foi idealizada por esse movimento de humanização e foi trazida para cá através da cooperação japonesa. É uma cama numa largura confortável. Essa cama, ela inclina, ela vira, a mulher pode ter o parto de cócora nela muito confortavelmente, e ali ela não sai. A mulher não começa o trabalho de parto naquele ambiente, com a família junto, né, o acompanhante de sua escolha, e não sai mais dali. Ali ela vai parir, ela vai passar por todo o trabalho de parto, ela vai parir e ela vai ficar as primeiras horas. Isso é uma grande conquista. A gente já tem todas. É suficiente? Ainda não, mas a gente já tem todas, Uhum. né? As maternidades estão sendo obrigadas a deixar acompanhante. Não pode mais negar assim tão facilmente, Uhum. né? Pode até acontecer isso, mas vai ter repercussão. Uhum. E acho que também essa coisa da internet, denúncia, sabe? Imprensa junto, redes sociais, isso aí também inibe certos comportamentos que são maléficos, né? E que são criminosos, no caso. Certo. A gente está quase encerrando. Na verdade, vou pedir uma última palavra para vocês, para quem estiver ouvindo a gente, porque daqui a pouquinho a gente vai ouvir uma música e vamos entrar com o nosso quadro, nosso novo quadro falando sobre direitos, né? Mulheres, direito e parentalidade, para saber um pouco mais sobre como proceder em casos de racismo nas escolas. Então, vou pedir para vocês finalizarem. Queria que vocês trouxessem uma informação. Em caso de mulheres que sofrem violência obstétrica, como denunciar? Boa. Olha, tem os canais oficiais, né? A Defensoria Pública, né? Você pode ir lá. Tem as defensorias do Brasil inteiro. Estão Uhum. muito se especializando, os defensores e defensoras estão muito voltados a essas questões, né? Pelo volume mesmo né, de denúncias que chegam de pessoas que sofrem. Tem as ouvidorias das próprias maternidades, que sempre Uhum. deve ter ali. Muitas vezes isso funciona, viu? Aqui no Cisam mesmo, na maternidade da Encruzilhada, isso funciona, isso é levado para a equipe, para a reunião de equipe geral, com diretoria, com tudo, com professores. Então, as denúncias de ouvidoria, em muitos lugares elas funcionam como uma forma de tentar corrigir. O Grupo Curumim, a gente tem uma linha direta também que a gente encaminha para essas questões, tanto para o atendimento de saúde reprodutiva, né, é, quanto também desses casos de violência, e a gente orienta quem ela pode buscar. O telefone se chama Vera, Sim. porque são informações de verdade, né, seguras, informação baseada em pesquisas, né, científicas, e é 81 98 58 07 506. Eu não sei mais dizer número de telefone depois desse É 9. difícil, né? Eu também fico. 9, vamos lá. 98580, agora melhorou. 7506. Perfeito. DDD 81. 98580 7506. É por WhatsApp, pode ligar também, mas o WhatsApp é de 14 às 18, todos os dias. E é isso, mas caso de delegacia também, se, Uhum. Os se você, conselhos, né, de né? saúde.
dos profissionais de saúde, os conselhos também. Número 180. Isso, exatamente. É. Delegacia da Mulher também. Sim. Todos esses canais, né, esses são portas de entrada para esse tipo de violência. E eu acho que é isso, a gente tem que denunciar mesmo. Tem É, que denunciar, não, não tem mais como voltar àquela situação que as mulheres tinham, né? A gente precisa melhorar muito, mas era muito grave, né? Ninguém tinha como se defender, era muito difícil. agora temos que temos, né? Assim, nos defendemos, né? Isso, Juntas. isso, Acho que é isso. isso. Paula, obrigada. Muito bom ter você Nada, aqui. disponha, disponha. Tati, para a gente finalizar, você quer deixar uma palavra, então, onde as pessoas, onde a gente pode conseguir ter mais informações? Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite. Eu acho que a universidade tem a função social de fazer ciência Uhum, para a sociedade e ela precisa sempre estar devolvendo, né? A gente uhum, tenta, através dos projetos de extensão, estou com um projeto de pesquisa, que é uma pesquisação lá na Horta Dandara, no Nascedouro de Peixinhos. A gente está discutindo lá sobre direitos sexuais e reprodutivos, violência obstétrica e também colaborando lá com a Horta das Mulheres, numa perspectiva da gente romper mesmo os muros da universidade, né? E oportunidades como essa, né? De conversar com a população sobre uma temática tão importante, né? Para todas nós. Você começou dizendo, Janaína, que é um tema triste, né? Mas, por outro lado, a gente esperança porque a gente está... Nós estamos juntas aqui, né? Então, estamos esperançando, né? E avanços nós temos tido, né? Mas através da nossa luta, né? Então, agradecer imensamente por estar aqui hoje, mais uma vez com você, e também agradecer por estar com Paula, né? Uma grande referência para nós, né? De feminismo e de proteção aos direitos das mulheres e das meninas, né? No Estado. Só agradecer. E, assim, as informações a gente tem também na internet, né? Tem uma cartilhinha do Ministério Público de Pernambuco que é muito completa, né? Se colocar Sim. Cartilha Violência Obstétrica no Google, MPPE, você tem essa uhum, cartilhinha. Eu estou indicando ela porque ela é muito acessível, né? É uhum. uma linguagem que a população vai compreender, né? E vai se aproximar da discussão do termo violência obstétrica, porque, apesar do termo, né, ter um nome não massificado, mas o fenômeno nós mulheres conhecemos, né? E a Uhum. gente precisa se apropriar para poder a gente enfrentar juntas, coletivamente, e termos acesso a um parto humanizado, né? Verdadeiramente humanizado. Então é isso, agradecer, desejar um excelente dia para todas. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada mesmo vocês duas. Minha gente, eu conversei aqui com Paula Viana e Tatiane Mello. Paula, enfermeira, feminista, antirracista, integrante da Coordenação Geral Colegiada do Grupo Curumim. Vou reduzir as informações aqui sobre as duas, viu? E Tatiane Mello, professora docente do curso de Serviço Social da UFPE. A gente falou, eu ouvi aqui sobre violência obstétrica e sobre os caminhos, né, da humanização no parto, de respeito, de conquistas das mulheres. Vamos espalhar, né, a informação de qualidade. Esse programa depois fica disponibilizado pelo nosso canal do YouTube, e aí vai lá na setinha e espalha para quem precisa, ou seja, todo mundo precisa ter informações sobre os nossos direitos. A gente vai fazer um breve intervalo aqui, vamos ouvir uma música, daqui a pouquinho eu volto para a gente ouvir a professora e advogada Juliane Lima falando sobre casos de racismo nas escolas, em como proceder. Você está ouvindo Mamas, Minas e Manas aqui pelas ondas da Frecaneca FM. Frecaneca FM toca cultura, toca o Recife, toca você, a gente já volta. E bom, a gente vê hoje as mulheres já com mais empoderamento, a mulher já podendo gritar mais, a mulher podendo reivindicar, entendeu? E tendo hoje o eco de resposta mais aberto, mais triunfal. Bora lá, vamos conversar, tá mais que na hora.
Bora lá, vai ter que pautar, escutar e incluir no seu feminismo de bandeira branca a minha pele negra. Se quiser expandir, vai ter que sair do palácio. Eu tampouco ignoro sua luta, mulher. E saiba, minha batalha é dupla. E tampouco ignoro sua Oi, luta, mulher. Mas fique sabendo a pode sair? nossa dor atravessou uma. Tchau, gente. Obrigada, hein? Obrigada.